Brasil, a gente tem um pouco, né, de novo, de muita exigência e tal, pô, não é que o bem-estar, todo mundo quer um pouco, o chinês também quer o bem-estar, mas ele entende, cara, que ele tem outras obrigações e a relação dele, por exemplo, com liderança e hierarquia é diferente, porque lá tem um certo respeito e autoridade. O cara que é líder, a pessoa que chegou lá, geralmente ele é mais velho, o que é normal em qualquer organização, porque você trabalhou mais tempo, você tem mais experiência, chegou lá antes, mas tem mais respeito do que aqui a gente questiona muito, de novo, será que eu estou entregando e sei realmente tanto quanto eu estou falando, versus o meu líder, ou versus, enfim, até meus colegas e tudo mais. Então, como eu falei, eu, como bom libriano, eu prezo sempre pelo equilíbrio, né? Então, acho que nem tanto, acho que o colaborador tem algumas demandas que são reais, né, e são dignas e justas, mas, cara, vamos ver o que as empresas, né, não demite porque ela quer demitir, porque o negócio está apertado, porque tem pressão de acionista, pressão de resultado, seja multinacional ou não, enfim. E aí, mas o meu eu entreguei. Tá, mas é só isso, você vai só cumprir o básico? E a gente vê esses movimentos, né, também nas redes sociais das novas gerações, que é lá o quiet quit, então eu fico lá fazendo o mínimo esforço necessário até alguém me mandar embora. Que esse é outro negócio no Brasil, ou seja, você está insatisfeito, você não vai pedir as contas. Ah, não, já tenho meus direitos. Não, vou esperar me mandar embora, eu vou fazer um acordo. Gente, não tá bom? Bora pro próximo, não. Deixa o teu dinheiro lá, depois dá um jeito de pegar seu fundo de garantia, etc e tal, mas, não, mas eu trabalhei 2 anos, então eu tenho lá mais uns 40% da multa. Então tudo isso, cara, no final atrapalha. As pessoas, de verdade, acabam adoecendo mais por essa falta de atitude. Porque ela fica lá, presa nos direitos. Tudo bem, o dinheiro, que todo mundo que é importante, necessário para todo mundo, mas no médio prazo, cara, isso aí enlouquece a pessoa. E vai ter outro, de novo, como a gente falou aqui, é o mental que vai ser um negócio no estômago, vai ser, enfim, vai dar algum tipo de doença de fato, e aí, de novo, você vai ter mais dados melhor que os meus aqui, para corroborar o que eu tô falando de novo. Esse é o meu olhar clínico e crítico do dia a dia de N profissionais, N empresas que eu tô no dia a dia. Isso que você está dizendo tem muito sentido, né? Quando a gente vai observar turnover e absenteísmo na empresa, olhando o absenteísmo e o presenteísmo na perspectiva da doença, né? Olha, o cara está recorrentemente trazendo um atestado com alguma relação aqui, e a gente vai investigar esse grupo e pegar os casos que são efetivamente críticos, moderados e leves, e fazendo corte especificamente sobre saúde mental, a gente vai perceber que grande parte do adoecimento também vem da percepção de relevância e senso de significado que a atividade tem. Uhum. Então, é importante que as pessoas, ao estarem no trabalho, tenham algum tipo de sentido de realização com a atividade, né? Se não é natural, você precisa Exato. criar isso, conectar isso de alguma maneira com aquilo que você valoriza, porque senão a atividade ela se torna de fato insustentável. Talvez teve uma pesquisa recente que eles fizeram com a enfermagem e foram identificar o que era preditor do adoecimento nesse grupo especificamente. E curiosamente na demanda. Quem trabalha em UTI, em trabalho no hospital, sabe, às vezes, da demanda descomunal que o enfermeiro vai passar dentro desse contexto. Mas era o senso de realização, isso era o principal preditor. Quando isso se perdia-se o sentido de lidar com aquela demanda, com aquele esforço. Então, é possível ter, às vezes, lidar com. Tem profissões que, cara, o prazo é isso. É agora. O cara trabalha no plantão, jornalista, enfermeiro, médico, etc. As coisas acontecem. A gente brinca que o que adoece mais não é necessariamente a demanda ou o prazo, é a monotonia dessa carga elevada que vai levar ao esgotamento. Eventualmente, você vai ter que entregar uma coisa. Fala, desculpa, tem um prazo, eu preciso entregar amanhã. Não é nenhum pecado, Sim. desde que você tenha a recuperação apropriada para isso, né? Agora, uma das coisas que a gente tem observado, que é muito custoso, especialmente para média e grande empresa, é turnover de talento, ou seja, a saída desse talento ao longo do tempo, né? E aí a gente vai observar que tem várias causas das eventuais saídas desse talento. O fato é que, é claro, tem coisas que são comuns. Olha, insegurança psicológica dentro da empresa, né, liderança, Esse é um assédio, etc. A gente percebe que é um dos principais motivadores da saída. Quais são os outros grandes motivadores de turnover de talento dentro da empresa? Cara, acho que o principal para mim é esse que você falou, a falta de clareza e de confiança. Então, clareza é a comunicação, não só ela não é clara, mas o meu trabalho, eu estou fazendo o quê? Que meta que eu estou alcançando? Para onde a empresa está indo? Isso é uma reclamação constante. Estou falando de grandes empresas, médias empresas, tudo que você imaginar, cara, não tenho clareza. Logo, exatamente, qual que é o objetivo do meu trabalho? Estou fazendo isso, estou só apertando um botão, né? Estou só rodando uma planilha. Então, estou contribuindo para quê? No final do dia, isso não tem. E tem, o segundo ponto, a questão da cultura, né? Então, existe muito uma cultura do medo. Se errar, rua. Né? Então, a gente tem isso muito forte no Brasil em especial. Não que os mercados não tenham, mas que no Brasil a gente tem isso, né? Tudo que a gente tem de impunidade em alguns aspectos, né? Acho que no mundo corporativo, putz, bobeou e é isso, até porque vai ter corte. Vou precisar ajustar a folha, vou precisar ajustar o headcount, cara, e vou pegar um pedaço dessa turma e tchau. E sem dó, né? E esse é o ponto. E acho que um terceiro,
que você não citou, mas esses dois eu queria reforçar que são super importantes, é a falta de reconhecimento, Uhum. que também tem a ver, cara, com a sua motivação, com o seu propósito, cara, porque você tem 10 pessoas fazendo a mesma tarefa, sempre vão ter 2 ou 3 que vão performar acima, e às vezes não é só o financeiro, né, e às vezes nem o financeiro acontece, então tá todo mundo produzindo, né, mais ou menos igual, já tem outras pessoas se destacando, aí no final do ano, o bônus ou qualquer coisa que o Vale quando tem, ele é igual. Uhum. A pessoa que tá lá feliz, animada, vai desanimar e vai embora e tudo mais, né? E tem outros tipos de reconhecimento, às vezes não financeiros, treinamentos específicos, mentorias, um café da manhã com o CEO, só tem várias outras coisas que as empresas pegam. É uma coisa que é um desafio meu, pessoal, para o mercado que eu não vi ainda nem em nenhum lugar do mundo, pesquisei pouco, mas já dei uma pesquisada, sobre plataformas de reconhecimento. Não a plataforma tipo, você vai lá, resgata seus pontos, isso é um monte. Mas é o de fato como você premia, né, os bons comportamentos, porque não é só não é só resultado, então os bons exemplos, né, você tem às vezes os programas lá, tipo, posso recomendar o Gustavo, o Caio recomendou o Gustavo, porque em tal projeto ele se superou, se demonstrou muito parceiro e virou à noite para me ajudar, nossa, então tem a ver com o nosso valor de foco no cliente. Isso é meio que comum, mas eu acho muito pequeno ainda. Então acho que as empresas ainda pecam, não sei, de novo, não vi nenhuma tecnologia, um app, né, alguma coisa moderna para mapear, né, esses reconhecimentos. E, de novo, o que é importante para cada pessoa? Porque acho que cada vez mais o mundo é customizado para cada um de nós. Pelo menos no mundo do consumo, isso é super declarado, é super, né, Ok. se você abrir qualquer aplicativo aqui, quem estiver lá assistindo a gente, né, o Netflix, o Mercado Livre, qualquer um deles, cada um vai ter o que combina comigo. Cara, e na carreira, às vezes, cara, você cria lá as caixinhas e, cara, você vai encaixando todo mundo. E todo mundo não se encaixa na mesma caixinha. Então, como é que você customiza a jornada do colaborador? Como é que você desenvolve? De repente, hoje eu tô na RH, mas eu quero ir pra tecnologia. Hoje eu tô na área de comercial em São Paulo, de repente eu quero ir pro marketing sei lá, no Rio de Janeiro. Então, e essas conversas pouco acontecem ainda. Isso é uma coisa, cara, desde 2017, 2018 que eu vejo lá fora acontecendo um pouquinho melhor, não é que tá também explodindo já no mundo, mas que já tem pelo menos algumas iniciativas para olhar o indivíduo. É a mesma coisa na doença. Não adianta você clusterizar, tipo, então, já entendi que esse grupo vai todo mundo adoecer pelos motivos. Não vai. Você vai fazer pesquisa, você vai levantar traços, você vai fazer, de novo, formas preditivas, mas se você, a partir do momento que você consegue olhar o indivíduo, cara, muda o jogo. E, de novo, hoje, com tanta tecnologia disponível, com tanta pesquisa que as empresas fazem, né? Como é que você não consegue falar, poxa, deixa eu ver onde a gente tem a mesma função. Cara, o Caio quer ir para cá, o Gustavo quer ir para lá. Mas o que a empresa faz? Ela coloca a gente na mesma trilha e a gente vai seguir, e aí de repente você vai conseguir, fica aqui, eu parei aqui, aí você continua subindo, eu fiquei parado, e assim, cara, continua. E tem muito aquela questão das empresas, tipo, sempre foi assim, deixa assim. O colaborador reclama, mas ele está entregando. O colaborador tem que agradecer que ele tem trabalho. Então aí você entra em algumas coisas, de novo, que eu não concordo muito, e que, mais uma vez, se a gente está falando muito de empresas que querem liderar o próximo movimento, que querem estar na vanguarda, acho que essa customização de jornada de uma maneira ampla, que de novo passa por reconhecimento, por promoção, por tipo de treinamento, etc., acho que isso vai fazer muita diferença e vai ajudar a diminuir turnover, né? Porque uma palavra que eu gosto de usar, tem algumas pessoas que usam também, né? Não é retenção de talentos, é fidelização. Perfeito. Porque, cara, a pessoa escolheu estar com você. É um relacionamento. Você não tem que pedir pra pessoa fazer tal coisa. Ela tá com você porque ela gosta de você. Que a relação é boa, a experiência é boa, né? O que vocês estão construindo juntos é legal. Na hora que você fala, não, mas aí você fez a bobagem lá, a pessoa que vai embora fala, não, veja bem, eu vou mudar. E geralmente assim funciona. A retenção, o plano de retenção da maioria das empresas é uma contraproposta na carta oferta que a pessoa recebeu de outra empresa. Mas a partir do momento que ela já meio que tomou a decisão de sair, primeiro, muitas vezes é irreversível, e segundo, a relação nunca mais vai ser a mesma. Na minha opinião, a pessoa pode até ficar lá mais 1, 2 anos, tá? Mas ela já está propensa a sair num segundo, terceiro momento. Então, como é que você, de novo, cria experiências verdadeiras, significativas? Não que você vá ultra customizar a empresa para cada um, não dá para você fazer isso, mas, poxa, dentro da jornada do Gustavo, o que é importante para ele? Deixa eu entender. Poxa, ir para o Caio, né? E para não sei quem. Como é que a gente vai construindo isso, de novo, dentro daquilo que eu ofereço? Não é que eu vou, poxa, então para o Gustavo é importante ter tal plataforma. Eu não tenho, então eu vou contratar só para agradar o Gustavo. Também não é isso. Mas dentro das 4, 5, 6 coisas que o Gustavo acha incrível, cara, quais são as 3, 4 que eu tenho? E como é que eu mostro o valor nisso e faço ele, cara, ter certeza que ele está tirando o melhor daqui, que nenhuma outra empresa vai oferecer tudo novidade. Então, dá-lhe aplicativo, que não se conversava entre si, login e senha era diferente para cada um, e não sei o quê, e no final, pô, você tinha um para pedir as férias, tinha o outro para fazer o reembolso, você tinha o outro que era para solicitar não sei o quê. E, cara, um monte de aplicativozinho que não se falava com nada, mas a empresa estava achando que estava liderando a transformação digital e que a experiência do colaborador estava incrível. Cara, às vezes a pessoa só quer um computador que não trave, que você consiga colocar 4, 5 abas e não perca o seu trabalho, né? E ela quer ter, enfim, uma internet lá que funcione e quer ter, no final do dia, um ambiente razoável para ela, minimamente seguro. Às vezes eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de levar minha ideia, eu tenho medo porque vão roubar minha ideia, ou porque vão me julgar, e assim por diante. Cara, sabe o básico bem feito? Arroz e feijãozinho do brasileiro tradicional? A maioria das empresas não consegue entregar, por incrível que pareça. E aí, de novo, as pessoas estão insatisfeitas,
aí vira a bola de neve que eu falei um tempinho atrás, as pessoas, obviamente, vão cada vez mais, que eu não concordo, tá, de certa forma, acho que falta resiliência muitas vezes, não tô falando que tem que ficar lá dando, né, o morro em ponta de faca, mas também 3, 6 meses, e aí volta um pouco da geração, cara, a gente aguentava muito mais por muito mais tempo, até ver se realmente era isso ou não. Hoje as pessoas não têm muita paciência, não sou jovem. Ah, deu 6 meses na empresa, tá ruim, tchau. Cara, não dá nem tempo de você criar nada, de você construir nada, de entregar resultado. Aí você vai lá, olha o currículo, LinkedIn, não, porque eu participei da implementação global do não sei o quê. Exatamente, cara, uma implementação global de sistema dura menos que 2 anos, sei lá. Mas em 6 meses a pessoa liderou, não sei o quê, 5 times em 5 continentes e tal, enfim. Desafios e oportunidades, mais que desafios que são oportunidades, quem estiver assistindo a gente aí, de não só pensar, questionar, mas de realmente fazer diferente, né? E não é a China tá assim, os Estados Unidos tá assado, cara, dentro da sua empresa, dentro da sua cultura, de repente esse público aqui, então, meu turnover tá maior, cara, o que eu posso fazer para melhorar? A pergunta que eu faço em várias palestras e podcasts e tal, eu sempre faço aqui e deixo para quem tá assistindo a gente. Você já fez a pergunta pro seu colaborador, que é a seguinte: como é que eu posso melhorar o seu trabalho? Mas que tipo de ferramenta que você precisa, que tipo de estrutura, que tipo de time, de suporte, de treinamento, enfim. Porque se a pessoa tiver mais tranquilidade, facilidade para fazer o trabalho dela, ela vai produzir muito mais e mais feliz. E você vai fidelizar muito mais. Parece óbvio, talvez seja, mas de novo, ninguém faz essa pergunta, logo ninguém responde, logo a gente está lá na mesma roda gigante rodando no mesmo lugar sem sair do lugar. Muito bom. Gente, estive aqui com o Caio Fante, é uma referência da área, tá no LinkedIn, só buscar ele aí. Eu tava brincando que se você não conhece ele, você tá entrando agora no mundo corporativo. E eu acho que tem vários insights legais aqui sobre como a gente pode pensar a saúde de uma maneira diferente. Você viu, a gente tá falando da saúde corporativa na perspectiva de uma marca que quer ser reconhecida, ela quer ser uma marca empregadora. A gente já discutiu a saúde na perspectiva da legislação, da saúde e segurança do trabalho. A gente já discutiu a saúde numa perspectiva mais assistencial. Você vê que a saúde ela vai permear, dependendo do ponto que você tiver na empresa, vários pontos. Mas, como insight final, eu queria dizer isso. Assim como o Caio trouxe que a saúde, o mercado B2C, né, a maneira como a gente está no dia a dia, a gente se relaciona com alto nível de personalização, né? Você vai entrar no Netflix, você vai ter uma experiência sua, você vai entrar no Google, uma experiência de busca sua, os insights que vão sair são muito personalizados, a saúde não pode ser diferente. Exato. Então, ter um programa universal de saúde é bacana só para quem está implementando, porque é mais simples, mas ele não dá conta das nossas necessidades, né? Todos os programas que tiveram impacto em sinistralidade e absenteísmo dentro das empresas eram programas que pensaram alto nível de personalização. Então, não é só pensar no grupo ou na posição da pessoa, mas olhar o indivíduo dentro dessa posição, e esse é o grande desafio dessa jornada. Espero que você tenha gostado. Caio, obrigado, meu amigo. Imagina, obrigado a você. Foi super rico. Falo pouco, né, gente? Então, tem muito mais falas aí por aí. Obrigado aí pela oportunidade.